L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Fala, meus delezers, meus guatarriers. Deixa eu achar aqui um lugar para ancorar esse celular, esse copinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Cadê o antiético? Olha ele aqui. Não sai da mesa. Ai, bichão tá aqui, bicho. Opa! Peixão. Esse briga, hein? Vocês já viram Pesca e Companhia? Pesca e Companhia. É Pesca e Companhia ou Pesca e Companhia, né? Passava no SBT de manhãzinha, assim, no sábado. E aí o bicho pegava uns peixão, né? E devolvia aquela pesca esportiva criminosa, violenta. Bem apoiado aí pelo senhor, vocês sabem quem, Biruleites. Mas eu gostava dessa expressão, assim, né? Do... Opa! Esse briga, hein? E aí você não viu o peixe. Aí tinha aqueles cortes meio dramáticos, assim, né? Da linha reta sendo puxada. Cinematograficamente é uma empreitada muito interessante do audiovisual, né? Você fazer da pesca esportiva algo emocionante, né? Algo assistível, assim, por mais de 30 minutos, porque, caralho, é muito chato, assim. Mas eram cortes impressionantes. Aí sempre trazia um pirarucu, um tucunaré e os bichos brigavam muito. Opa, esse briga, hein? E aí eu peguei o livro aqui pesado, né? Opa, esse tá pesado. Peguei com aquele alicate de segurar guerra de peixe, assim. Peguei ele aqui nas mãos, tô aqui. Tá sempre aqui esse bichão. Briga bem esse bichão. Bom, essa foi a introdução de hoje, né? Não tinha introdução muito melhor, mas é isso. Deixa eu botar o despertador aqui, né? Pra ser sucinto e violento. Vamos nessa. Não tem muitas novidades hoje, não. Além das minhas memórias a respeito de Pesca e Companhia. Se você assistiu Pesca e Companhia na sua infância também, cara, manda abraço. Não precisa ser na infância também, não. Qualquer época da sua vida aí, manda abraço aqui pro programa, pra rádio. E fala aí qual o peixe mais legal que tem. Começar aqui a gravação. Ou gravação já começou. Começar o tempo marcado, né? Em busca do tempo perdido. Vamos lá, Prousts. Meus Prousters. Paramos na página 102, caraca, já superamos aí a página 100, né? Já estamos na página 102 da edição brasileira, porque na francesa a gente ainda está no 88, né? Na virtualidade da edição francesa, estamos na 88 aqui. E a gente está continuamos falando das sínteses conectivas e abrimos uma nova seção, 2.3.3, uso transcendente e uso imanente. Aqui é um problema tipicamente deleuziano, né? Como que a síntese do inconsciente, no caso a síntese conectiva, pode ter um uso transcendente e um uso imanente, né? Uma vez me perguntaram o que é imanência, eu não sei muito bem até hoje. Dona Neve está aqui pela casa, está um pouco entediada. Se vocês souberem também dicas de como desentediar gatos, além de brincar com eles, manda para cá pro programa também, vai ser de boa utilidade. Mas bora lá. 102, começa a ler. É precisamente isso que nos inquieta. Essa refundição da história e essa falta atribuída aos objetos parciais, que eu acho que a gente falou bastante no episódio passado, né? Que eu acho que é isso que a gente estava falando. E como é possível que os objetos parciais não tenham perdido sua virulência? Meu Deus, a gata está dando cambalhota aqui. E sua eficácia, dado que foram introduzidos num uso de síntese que permanece fundamentalmente ilegítima em relação a eles. Aí o ATM, daquele programa lá, do uso legítimo e uso ilegítimo, né? Os objetos parciais, no seu uso ilegítimo, esse uso fundado na falta e no significante, né? Eu acho que é isso aqui. No uso transcendente dos objetos parciais, sendo o eu, a pessoa e a falta essas coisas transcendentes, né? Vamos chegar nesse detalhe aí da transcendência e da imanência, assim espero. Se encontro passado, né, do podcast a gente precisava de um lacaniano, a gente vai precisar de um deleuziano, imanentista e spinozano, mas não estamos tendo, mas vamos lá.
Não negamos que haja uma sexualidade edipiana, uma heterossexualidade, uma homossexualidade edipianas, uma castração edipiana, e objetos completos, imagens globais, eus específicos. Então não nega que isso existe, tá? O que negamos é que sejam produções do inconsciente. O inconsciente tem nada a ver com as pessoas, já diziam eles, né? Mais ainda, a castração e a edipianização engendram uma ilusão fundamental que nos leva a acreditar... Eita caralho! Que nos leva a acreditar que a produção desejante real é dependente das mais altas formações que a integram e que a submetem a leis transcendentes, obrigando-a a servir uma produção social e cultural superior. 2 pontos. Aparece então uma espécie de, entre aspas, deslocamento do campo social em relação à produção do desejo, em nome do qual todas as resignações estão antecipadamente justificadas. Muito bonito, muito bacana, muito interessante. Aqui a gente precisa de, eu acho, né? Precisar é uma palavra forte, né? Mas a gente pode entrar em 2 questões. A questão do uso transcendente, já antecipando aqui, né? E um problema que eles têm trazido recorrentemente, né? Como que as sínteses do inconsciente funcionam e como há usos legítimos e ilegítimos aqui. No caso, eles estão citando o uso ilegítimo. E esse uso ilegítimo, ele se caracteriza como transcendente e ele tem um problema de aplicação social mais a fundo, né? Deslocamento, de separação da produção inconsciente do corpo e do campo social. Isso eles jamais admitiriam, porque essa é exatamente a ponte de conexão de uma individualização, né? Um inconsciente transcendental individual que a psicanálise opera e um apartamento, uma separação do inconsciente da produção desejante que leva a uma certa individualização resignada, né? Capachista, servitudinal, serviçal. E esse é o problema. E aí que liga o problema do inconsciente com o problema do fascismo, como já diria bem o senhor Michel Foucault, né? E o problema das massas, o problema da apatia das massas. Né? Caraca. A gatinha aqui tá nada apática, ela tá girando o lençol, já vestiu uma capinha, daqui a pouco tá saindo voando pela janela. Cuidado aí, gatas, janela é perigosa. Esse programa, no final do programa, tá assim, nenhum animal saiu ferido desse programa, assim, tipo, igual o filme, assim, né? Nenhum animal foi machucado na produção. Então, primeiro as coisas bem basics, assim, né? Pelo menos basics na minha cabeça, e vamos tentar aqui. Transcendente diz o contrário do imanente, no sentido de que algo que transcende, que sai do plano físico, que estaria... na verdade, isso é metafísica, né? Mas que é algo que estaria num plano hierarquicamente superior acima, num plano que transcende o fenômeno, por assim dizer, do que está acontecendo, do que é perceptível, né? Do que é acontecido. Isso é algo que vai ser debatido intensamente na filosofia, né? Mas o uso dessa palavra transcendental é no sentido de que haveriam, aqui na obra, né? Haveriam instâncias inconscientes, né? Numa ilusão, né? De eu, que eles colocam aqui, né? Objetos completos, imagens globais e eus específicos, como se a meta, o objetivo dos objetos parciais fosse, idealmente, numa idealização, alcançar essas figuras globais, né? Então elas assumem um lugar acima da relação dos encontros, acima da relação dos acontecimentos, acima da relação dos fenômenos. Essas instâncias, né, ilusórias, para Deleuze e Guattari, estão num ponto independente dos encontros, assim, né, num ponto hierarquicamente superior ali, de onde deve ser estabelecido um parâmetro de chegada, né? E isso é muito complicado. A transcendência eles vão opor à imanência, né? A própria realização dos encontros, a própria realização, o chão de fábrica dos afetos, né? Que é esse encontro, essa troca dentro do campo do empírico, dentro do campo do fenômeno. Por assim estou entendendo. Se estiver equivocado, faz parte. Eu sou equivocado várias vezes. Mas aqui é muito interessante, porque eles vão colocar exatamente isso. Como a psicanálise não abre mão de certos conceitos, de certas imagens transcendentais, ela necessariamente vai apartar a produção inconsciente, vai separar a produção inconsciente da produção social. Assim sendo, a gente vai se remoer, né? Eu acho que é muito isso, um exemplo que não é só a psicanálise que faz, mas é tudo uma função psi que vai trabalhar isso. Por exemplo,
somos todos explorados no trabalho, o trabalho tá uma merda, mas a gente vai voltar a nossa angústia diante de um trabalho merda para as questões pessoais. Que eu não estou muito motivado, que eu não sei muito bem o que eu quero, porque eu nunca me dedico suficientemente ao trabalho, ou eu me dedico demais ao trabalho. Como se fosse... E se a gente for levar isso para um analista, para um terapeuta, pode cair numa questão individualizada mesmo, tipo assim, como você, né, opera essa angústia. Sendo que há uma relação muito ligada, muito imanente mesmo, dessa produção de angústia com o modo de produção capitalista, com o modo de produção de trabalho, com o modo de produção de existência, de relações. Então é muito imanente, não tem que remeter, né, o seu eu não está adaptado, por que você não submete seus objetos parciais à imagem global de uma mulher de sucesso, de um homem de sucesso, de algum trabalhador, etc. E aqui eles estão falando exatamente, na verdade, a lógica legítima dos objetos parciais é sempre escapar, é sempre fugir dessas coordenadas transcendentes, e são recolocadas. Daí por que isso gera uma certa apatia social? Porque cada indivíduo vai se ver cada vez mais como indivíduo e totalmente responsável pela sua produção inconsciente, pelas suas representações inconscientes, né? Nem mais questão de produção, mas de representação. E isso dá uma treta danada. Esse é o religamento que eles estão tentando fazer, né? Uma espécie de não deslocamento aqui, né? Da produção inconsciente com o social. Bom, esse foi o adendo longo e vamos tentar tocar aí, né? Vou até reler o finalzinho assim. Obrigando a servir uma produção social e cultural superior. Esse é o papel da psicanálise. A 2 pontos aparece então uma espécie de deslocamento do campo social em relação à produção do desejo, em nome do qual todas as resignações estão antecipadamente justificadas. A resignaçãozinha aí é problema de pai, problema de mãe, problema de meu desejinho. Ora, no nível concreto da cura, a psicanálise apoia com todas as suas forças esse movimento aparente. Ela própria assegura essa conversão do inconsciente. Naquilo que chama pré-edipiano, ela vê um período que deve ser ultrapassado no sentido de uma integração evolutiva, entre parênteses, em direção à posição depressiva sobre o império do objeto completo, fecha parênteses, organizado no sentido de uma integração estrutural, parênteses, em direção à posição de um significante despótico sob o reino do falo, fecha parênteses, adendo, imagino, kleiniano e lacaniano ainda. Mas vamos seguir. A aptidão para o conflito de que Freud falava, a oposição qualitativa entre homossexualidade e heterossexualidade é, de fato, uma consequência de Édipo. Longe de ser um obstáculo à cura, obstáculo imposto de fora, essa aptidão é um produto da edipenização. É um contra-efeito da cura que a reforça. O problema, na verdade, não é de maneira alguma a desistência de períodos pré-edipianos que já teriam Édipo como eixo, mas é relativo à existência e à natureza de uma sexualidade anedipiana, a uma heterossexualidade, uma homossexualidade anedipianas, a uma castração anedipiana. 2 pontos. Os cortes fluxos da produção desejante não se deixam projetar num lugar mítico. Os signos do desejo não se deixam extrapolar no significante. A transexualidade não deixa nascer oposição qualitativa alguma entre uma heterossexualidade e uma homossexualidade locais e não específicas. Então, a operação que eles botam fé. É interessante aqui que me lembrou, boiei um pouco lendo aqui, mas espero que vocês tenham acompanhado alguma coisa, né? Mas estava lembrando, né, do uso muito recorrente que o pessoal da USP acaba fazendo do entendimento, por conta da teoria crítica, né, teoria da Escola de Frankfurt, uma leitura muito específica de Freud na reafirmação do contemporâneo do conflito a partir de Freud, né? A importância da psicanálise para desprender, é um outro jeito que eles estão fazendo isso, né, da coisa do investimento do libidinal no campo social, mas por uma outra via, principalmente por Adorno, se eu não me engano, né, que é pensar a operação psicanalítica como aquela que evidencia o conflito e o mal-estar da civilização. Entre esses objetos parciais, as figuras globais, um certo mal-estar e poder fazer, de certa forma, uma afirmação disso. Não é tanto com relação aos objetos parciais, mas sim do jogo de representação conflitivo no inconsciente, né? Entre inconsciente e inconsciente e tal. E que, na verdade, esse conflito deve ser não jogado para debaixo do tapete, por uma psicanálise conivente com a produção social contemporânea, mas sim evidenciado de que um conflito e um mal-estar para estar com a civilização, né, de cada um de nós,
tem a ver sim com a produção social. Então é uma saída que o pessoal da USP tem feito, que eu particularmente acho que é uma passação de pano meio chata assim, pra coisa do Freud. Eles colocam um nível de revolucionariedade na parada aí do conflito que eu particularmente não consigo encontrar muito. Acho interessante assim, a leitura, mas não consigo encontrar muito. E eu acho que vale um trabalho de pensar uma diferença assim, da operação que Deleuze e Guattari vão pensar, na verdade, uma psicanálise muito mais nietzschiana, spinozana e bergsoniana do que do Adorno, né? E que eles não necessariamente vão pensar a dimensão do conflito, né, da exacerbação, da positivação da psicanálise pela exacerbação do conflito, mas pelo nível de conexões esquizo que ela pode, pela intensificação, né, pelo acompanhamento do processo esquizofrênico que a psicanálise é capaz de engendrar. Mas, bom, isso aí é discussão para outro tempo. Em toda parte, o que se tem com essa subversão é a inocência das flores em vez da culpabilidade da conversão. Porém, em vez de tender a assegurar a subversão de todo inconsciente, tanto na forma quanto no conteúdo anedipianos da produção desejante, a teoria e a prática analíticas não param de promover a conversão do inconsciente ao Édipo, em forma e conteúdo. Veremos com efeito que a psicanálise chama resolver o Édipo, está entre parênteses. Então essa é a conversão, né, de passar das máquinas desejantes, dos objetos parciais, a Édipo. Passar o inconsciente à estrutura de Édipo. Por isso o nome do livro, né? Não é à toa, né? A psicanálise promove essa conversão fazendo, primeiramente, um uso global e específico das sínteses conectivas. Esse uso pode ser definido como transcendente, então finalmente chegamos no assunto da sessão, né? Por que o uso global e específico das sínteses conectivas, né? Por que pensar nessas conexões entre eu, meu pai, minha mãe, meu trabalho, né? São todas figuras globais. Por que isso é um uso transcendente da síntese do inconsciente, da síntese conectiva? Esse uso pode ser definido como transcendente e implica um primeiro paralogismo na operação psicanalítica. É por uma simples razão que empregamos termos kantianos mais uma vez, né? Lembrando aí a noção kantiana de... não sei, mas Kant. Ao falar em revolução crítica, o propósito de Kant era descobrir critérios imanentes ao conhecimento, para distinguir o uso legítimo e o uso ilegítimo das sínteses da consciência. Rapaz, isso aqui eu tenho que voltar até a conversar com o Fabrício para entender como que eles estão usando essa história das sínteses kantianas aqui, né? Mas, enfim, fica para outro momento. Em nome de uma filosofia transcendental, aí entre parênteses, imanência dos critérios, fecha parênteses, ele denunciava, pois, o uso transcendente das sínteses tal como aparecia na metafísica. Isso aqui ficou muito complicado, né? Uma filosofia transcendental, com imanência dos critérios, ele denunciava, pois, o uso transcendente das sínteses tal como aparecia na metafísica. Então, talvez tenha uma transcendência imanente de uma transcendência metafísica? Vamos ver. Devemos também dizer que a psicanálise tem sua metafísica, a saber, Édipo. Isso que está acima do plano físico, está acima do plano empírico. Assim sendo, uma revolução, agora materialista, tem de passar pela crítica do Édipo, denunciando o uso ilegítimo da síntese do inconsciente, tal como aparece na psicanálise edipiana, de modo a recobrar o inconsciente transcendental definido pela imanência de seus critérios. E uma prática correspondente, como esquizoanálise. Então aqui, para mais do que um adendo lá da coisa do transcendente, tem um uso do que eu falei do transcendente ao ponto seu imanente, mas aqui há um inconsciente transcendental definido pela imanência, o que complica tudo mais e exige uma leitura necessariamente do Kant. Então, forte abraço aí quem tiver essa disposição. Eu vou perguntar pro meu amigo aí o que isso quer dizer, e se eu tiver notícias eu trago para vocês. Vou anotar aqui. Você achou que ia ser fácil, Leontiede? Você achou que ia ser tranquilo? Você ia passar sem ler o Kant. Sem falar com o Fabrício. Você achou mesmo? Bom, mas então, acho que por alto deu para sacar. Essa parte do transcendental definido pela imanência eu fiquei um pouco confuso, confesso. Mas senti que faltei aula do menino Kant, do menino Manuel. Mas o bom é que a gente passou para uma próxima sessão, então vamos lá. Na verdade tem uma quebra de sessão em outro parágrafo. Então, terminada de falar a questão da síntese conectiva, né, com os belíssimos pontos, seus dois usos, global específico, parcial e não específico, família e casal, filiação e aliança, triangulação, e também outro parágrafo que se chama
causa da triangulação, primeiro paralogismo da psicanálise, a extrapolação, e agora, por fim, uso transcendente e uso imanente, nós finalmente passamos para a segunda síntese, a síntese disjuntiva de registro. 2.4.1, seus dois usos, exclusivo e limitativo, inclusivo e ilimitativo. Então, o tempo todo eles estão falando, né, de um uso transcendente e um uso imanente. E se lá nas sínteses conectivas, o bom é que está nos títulos das sessões, né? Se os dois usos da síntese conectiva são global e específico, parcial e não específico, sendo um voltado às figuras globais e outros objetos parciais, né, sem especificações, os dois usos da síntese disjuntiva de registro são exclusivo e limitativo, inclusivo e ilimitativo. Bem interessante, né? Então vamos continuar aqui. Para começar, tem uma nota de tradutor, a síntese disjuntiva de registro, nota de tradutor. Segue aí o Sr. Orlandi. O que segue até a página 100 do original, né? Ou seja, lá até a nossa página... Até a nossa página 116, né? Toda essa seção, a síntese disjuntiva do registro, né? É retomada e revisão. É retomada e revisão. Nossa, o que segue até a página 100 é retomada e revisão. Olha só que curioso. Ah, não, é retomada e revisão do, entre aspas, primeiro texto coescrito, fecha aspas, por Deleuze e Guattari, entre aspas, La synthèse disjuntive, fecha aspas, dedicada à obra de Pierre Klossowski, publicada em L'Arc, em 1970. Show de bola, então tá aqui. Então já é um recalchutadinho, uma reutilização aqui. Vamos ao texto. Quando Édipo se insinua nas sínteses disjuntivas do registro desejante, impõe-lhes o ideal de um certo uso, limitativo ou exclusivo, que se confunde com a forma da triangulação, ser papai, mamãe ou filho. Lembrando que gramaticalmente a síntese conectiva é e três pontinhos, né? E, vai conectando, né? Biunivocamente. Da síntese disjuntiva é ou, né? É o ou, suar. Seja isso, seja aquilo, né? Ó, o então é. Acho que é isso mesmo. Que não necessariamente é ou, ficou traduzido, né? Que é seja, quer seja, né? Seja isso, seja aquilo. Vamos continuar um pouquinho aqui, né? Porque senão me interrompido. E a da síntese de consumo é então é isso, né? Então é a diferença dos suás ou dos ous, inclusivos ou exclusivos, né? Que eles estão colocando aqui. Então não é seja papai, seja mamãe, seja filhinho. É ser papai, ser mamãe ou filhinho. E isso exclui, né, a possibilidade de outras conexões, porque a gente se fecha nas figuras globais. Então vou ler só mais um pouquinho aqui para a gente finalizar. É o reino do ou então, na função diferenciadora, de proibição do incesto. Aí é mamãe que começa. Aí é papai. E aí é você. Fique no seu lugar. A infelicidade de Édipo é precisamente não mais saber onde começa quem, nem quem é quem. Essa que é a bagunça do mito e da tragédia no Sófocles de Édipo, né? O que é pai, o que é mãe, o que é ele mesmo. Então, eu sou quem? Ele sofre, né, aparentemente, das sínteses inclusivas. Essa é a complicação. Então, dá para fazer uma reversão de Édipo numa afirmação disso, né? Trágica. Porque ele é ao mesmo tempo assassino e filho, ele é ao mesmo tempo esposo e filho, né? Então é uma parada complicada aí, né? Uma síntese inclusiva muito intensa. Para fechar, então, e, entre aspas, ser pai ou filho, fecha aspas, é também acompanhado por duas outras diferenciações sobre os lados do triângulo, fecha aspas, ser homem ou mulher, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas, vírgula, aspas, estar morto ou vivo, né? Isso aqui é importante. E aí a gente volta na questão do Édipo na semana que vem. Hoje são que dia? 25 do 11, que eu não quero tomar o tempo de vocês, nem o meu, nem o da Dona Neve, para brincar um pouquinho. Mas trago notícias aí que eu li recentemente, o Édipo Rei. Posso dar notícias aí, né,
como, na verdade, é um grande livro sobre, uma grande tragédia sobre um acidente de carro, sobre violência de trânsito, né? Foucault não viu isso aí, nem Deleuze nem o Guattari. Mas por hoje é só, galera, e a gente continua então na página, chegamos até a página 105, estamos voando. Semana que vem a gente continua. Forte abraço, qualquer coisa estou por aqui. Valeu, galera, até mais.